Caros irmãos, graça e paz, estamos dando continuidade ao estudo no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14, os versículos 22 a 36. Capítulo 14, de 22 a 36. Vamos fazer a leitura e depois nós estaremos orando e meditando nesta parte das Escrituras. O texto nos diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, e era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem Jesus andando sobre o mar, ficaram assustados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, eles gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, a fim de estar com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a sua mão, tomou a Pedro e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram todos os enfermos a Jesus. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram nele ficaram sãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, queremos pedir a tua direção nessa oportunidade que estudamos esse texto, que ele fale profundamente ao nosso coração. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós estudamos na semana passada Jesus apresentando um milagre, né, de multiplicação de pães, demonstrando com isso seu poder de criar matéria e de demonstrar a sua divindade. Jesus Cristo, portanto, demonstra que ele é poderoso, criador de matéria, coisa que a ciência ainda não conseguiu fazer e que demanda uma quantidade muito grande de energia. Mas Jesus é
o Criador de todas as coisas e ele tem poder para fazer isso. Mesmo na condição de homem, mas cheio do Espírito Santo e de poder, ele realizou isso, né? Realizou esse feito. Jesus está cumprindo o seu ministério. Ele prega o evangelho do reino. Ele veio anunciar a salvação pregando o evangelho do reino. E ele manifesta a graça de Deus com os sinais e milagres que opera e demonstra a sua origem e a sua autoridade divinas com esses sinais e milagres que ele opera. Agora, ele terminou de multiplicar os pães e alimentar aquela multidão, né? e, e ele se apresenta então como o Messias prometido nas profecias, semente, né? Descendente de Abraão e filho de Davi. Este verdadeiramente é o Messias, que é o legítimo soberano, o legítimo sucessor ao trono de Israel, o filho de Davi, da dinastia de Davi, e ao qual, né, Davi, Deus prometeu que não faltaria varão para assumir a sua descendência, para manter a sua descendência e assumir o seu trono. Então, Jesus é ele é o legítimo sucessor do trono de Israel e que vem para reinar. Ele é o que vai salvar o povo dos seus pecados, conforme o anjo falou com Maria. Ele é o Senhor e Criador de todas as coisas. Ele tem poder sobre a natureza, sobre a matéria. Ele pode criar matéria, como na multiplicação de pães. E agora, nesse texto que nós lemos, nós vamos vê-lo vencendo a lei da gravidade, andando sobre as águas e dominando a natureza, fazendo cessar o vento e a tempestade e fazendo curas instantâneas em Genezaré. Isso é o que o texto nos mostra de uma maneira sintética. Nós estamos vendo isso aqui no texto de maneira sintética. Nós estamos olhando de uma maneira resumida o texto. Mas vamos analisar o que aconteceu e o que acontece nesse texto. Jesus busca a presença do Pai em oração. Que coisa incrível, né? Jesus sendo o próprio Deus, mas na condição de homem perfeito, ele busca o Pai em oração. Jesus quer buscar a presença do Pai. Ele dispensa os seus discípulos, fala com eles que eles devem ir andando com o barco para o outro lado do lago de Genezaré. Então, ele conclama os discípulos a saírem dali e ele despede a multidão e vai para um lugar recôndito, né? Um lugar que ele possa orar ao Senhor, orar a Deus sem interrupção. Ele ora, então, está orando ali a partir das 6 horas da tarde, que o texto diz, né? Quando cair da tarde, até a quarta vigília da noite, que é entre 3 e 6 horas da manhã. Nós não sabemos se é 3, 4, 5, mas é depois das 3 horas da manhã e até às 6 horas da manhã, né? São períodos de 3 horas. A quarta vigília da noite significa isso, então. Jesus está orando ali. Ele ordena aos discípulos para entrarem no barco e passarem para o outro lado. Despede a multidão e fica sozinho com o Pai. Ele vai ficar, então, com o Pai desde o cair da tarde, mais ou menos 6 horas da manhã,
até por volta das 3, 4 horas da madrugada, quando ele está na quarta vigília da noite. Então, ele passa um longo período em oração ao Senhor. Este, ele, nós não sabemos exatamente o que é que Jesus orou, mas certamente ele tinha muitas instruções a receber do seu pai, já que, segundo ele mesmo, ele nada fazia sem que o pai tivesse ordenado, sem que ele visse o pai fazer. Então, ele estava recebendo as orientações para o seu ministério nesse período. Ele se aproxima do barco, depois de terminada a sua oração, ele se aproxima do barco, que num mar agitado, né, porque o vento era contrário ao movimento do barco, então o mar estava agitado e causava insegurança a todos. Todos que estavam no barco estavam temerosos, porque as ondas eram levantadas grandemente e ameaçava até afundar o barco. Então, o barco estava longe da terra e no meio dessa tempestade, né, mais vento do que tempestade de água, mas uma ventania muito intensa, Jesus se aproxima do barco andando sobre o mar. A ideia primeira dos discípulos, é que já que os judeus tinham a crença em fantasmas, era que aquele era um fantasma. Jesus vai demonstrar que não havia fantasmas. Ele disse: não temas, sou eu. Tenham ânimo, né? Tenham fé, sou eu que estou aqui. E Jesus, então, se aproxima do mar agitado e está causando insegurança a todos. E o barco estava longe da terra, mas no meio dessa tempestade, dessa ventania, desse quase que um furacão, né, está Jesus e ele está vindo para o barco. Os discípulos, ao verem isso, ficaram apavorados e gritaram: isso é um fantasma! E começaram a gritar. Medo, né? Pavor. Jesus lhes fala, então: não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Né? E a voz de Jesus é conhecida deles, porque eles estavam juntos há muito tempo. E aí, Jesus, então, acalma a eles. Jesus autoriza Pedro a andar sobre as águas. Pedro, impulsivamente, pede a Jesus para encontrá-lo sobre as águas. Ele queria ter essa experiência de andar sobre as águas. E Jesus ordena: vem. E Pedro vai até Jesus, mas chegando a uma certa altura da caminhada sobre as águas, ele presta atenção no vento e vem ao seu coração novamente incerteza e ele começa a afundar. E ele grita por socorro, e Jesus o socorre, estendendo a mão e trazendo ele para cima, né? E Jesus o censura, porque duvidaste, homem de pequena fé. Então, Jesus censurou a falta de fé de Pedro, porque ele desviou os olhos de Jesus e passou a olhar para as ondas e para o vento. Então, isso desviou a sua fé de Jesus e desviou o seu olhar de Jesus e também a sua fé. Jesus faz cessar o vento ao entrar com Pedro no barco e tudo se acalma. E os ocupantes do barco reconhecem a divindade de Jesus. Tu és o Filho de Deus. Então, os que estavam no barco o adoraram. Para um judeu adorar alguém era só reconhecendo que esse alguém era divino na sua origem. E eles reconheceram então o poder e a divindade de Jesus.
disseram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, nós encontramos essas verdades neste texto. E nós precisamos também reconhecer Jesus como Filho de Deus, como Deus eterno para nossas vidas. Jesus vai para Genezaré. Genezaré é uma cidade que ficava do outro lado, onde Jesus estava multiplicando pães e atendendo aquele povo. E Jesus vai para Genezaré, ele vai ter que atravessar o mar e ele está a pé. E ele atravessa o mar, depois toma o barco com os discípulos, né? E termina a viagem para Genezaré no barco. E chegando em Genezaré, ele é reconhecido por alguns homens da cidade. E esses homens mandam pessoas divulgarem pela redondeza que Jesus estava em Genezaré. E o resultado foi uma multidão incalculável que chegou até Jesus. E muitos que não podiam ter acesso apenas tocavam em suas vestes e ficavam curados, né? Os habitantes da região trouxeram, então, para Jesus os seus doentes e eles foram curados. E desta maneira, então, Jesus continuou pregando o Evangelho e fazendo curas, demonstrando o poder de Deus. Quais as lições que este texto nos apresenta? São lições importantes que o texto nos apresenta. Primeiro, a necessidade de uma vida de oração. A vida cristã precisa de oração. Oração, como dizem alguns estudiosos, é o oxigênio da vida cristã. Nós precisamos de oração como a nossa vida física precisa de oxigênio, porque é nesse momento de oração que nossa vontade se harmoniza com a vontade de Deus e quando Deus fala ao nosso coração. Jesus tinha necessidade de uma vida de oração. Jesus orou quase a noite inteira nesse episódio que nós acabamos de ver. Seu ministério dependia da comunhão com o Pai. Ele precisava de orar, por isso que algumas vezes Jesus sai para orar sozinho, para estar em comunhão mais íntima com o Pai. Jesus orou quase a noite inteira. E ele agia sempre de acordo com a vontade de Deus. Por isso que ele orava, para conhecer também a vontade de Deus. E ele agia sempre de acordo com a vontade de Deus, que ele conhecia pela vida de oração. Se nós quisermos conhecer a vontade de Deus, precisamos ter uma vida de oração. A oração faz parte da armadura do crente na batalha espiritual. E Jesus sabia perfeitamente disso, que a luta espiritual é grande e que precisamos estar armados de toda a armadura de Deus, da qual a oração faz parte. Precisamos de nos dispormos a orar. Paulo fala, orando em todo tempo, com toda oração e súplicas e ações de graça. Nós temos muitos motivos para orar, devemos orar constantemente. A oração faz parte, então, da armadura do crente. Jesus, como homem, deu sua vida por nós, mas ele precisava orar como ser humano, porque para ter comunhão com o Pai. Nós também precisamos orar. E falando nisso, como vai sua vida de oração? É uma vida de oração de gratidão pelo alimento, de boa noite a Deus para dormir, de bom dia a Deus quando acorda. Nós temos alguns tipos de oração que nós praticamos como crentes. Uma delas é a oração infantil.
A gente só pede. Ó Deus, me dá isso, me dá aquilo, dá isso para minha família, dá isso para o meu irmão, dá isso para não sei quem. Não é uma oração de petição, é uma oração infantil. É criança que está orando, né? Pedindo, só pedindo. Temos a oração solidária. A oração solidária é aquela em que eu consigo pedir para mim e pedir para outro, interceder por outros também. Mas ainda assim é petição, uma oração centrada na gente, né? A intercessão acaba sendo centrada em nós mesmos. Mas há um terceiro tipo de oração, que é a oração sacrificial. É aquela em que eu não peço nada para mim, a não ser o essencial, e intercedo pelos outros, mas busco a vontade de Deus para a vida das pessoas. A oração sacrificial anula o eu para pedir a vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade? Para adorar a Deus, glorificar o seu nome, louvar sua pessoa e para pedir a Ele que faça a vontade dele na nossa vida. Não o que eu peço, mas o que Ele quer. Então, nós precisamos desenvolver a nossa vida de oração para essa oração sacrificial. Quando nós nos oferecemos como instrumento a Deus e aguardamos a manifestação da vontade dele, da sua vontade santa. Jesus, então, como homem, orou e nós precisamos orar também. Mas o medo é uma emoção que limita a fé. Precisamos pensar nisso. O medo é uma emoção que limita a fé. Os discípulos demonstraram falta de fé por causa do medo. Ao invés de verem Jesus, eles viram um fantasma. O medo deforma a visão. A fé focaliza a visão. Então, a oração demonstra fé, que focaliza a visão em Cristo. E o medo deturpa a visão. E podemos perder, inclusive, a objetividade da nossa fé por causa do medo, né? E não conseguirmos nem orar adequadamente por causa do medo que nos tira a visão da pessoa de Cristo. Então, o medo não é uma emoção boa. Nós não precisamos ter medo, não precisamos temor, né? Basta nós crermos que Deus está no controle de todas as coisas e o temor acaba. Jesus fala com os discípulos que eles devem ter fé e não medo, e não ter medo. Então, eles devem procurar exercer uma vida de fé e não se intimidarem por nada. O temor não é uma atitude boa. Temor, respeito a Deus é bom, mas temor, medo é ruim. O efeito do medo na vida é muito intenso, muitas vezes, né? Nós atendemos muitas pessoas cuja doença maior é o medo. Hoje tem síndromes aí de ansiedade, pânico. Então, as pessoas, isso caracteriza as pessoas que têm medo. O efeito do medo na vida de Pedro tirou-lhe a visão de Jesus e ele colocou a visão dele na força do vento, porque ele ficou com medo do vento. Ele desviou sua atenção de Jesus e passou a duvidar, ficou com medo de afundar e acabou afundando mesmo. Jesus o salvou. O resultado do medo de Pedro foi que ele começou a afundar no mar. Então, muitas vezes nós afundamos a nossa vida material porque nós temos medo, não cremos naquilo que Jesus ensina, naquilo que ele manda fazer, e nós tiramos o olhar de Jesus e afundamos. A fé verdadeira consiste em crer em Jesus Cristo em qualquer circunstância, em qualquer circunstância.
A fé verdadeira é a crença firme em Jesus Cristo, independente das circunstâncias. Então, nós não devemos tirar os olhos de Deus. Nós devemos continuar olhando para o Senhor. E o autor de Hebreus, da carta aos Hebreus, diz que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus é o nosso guia, a nossa referência, o nosso norte. Devemos ver que os efeitos da fé são efeitos maravilhosos, né? A gente pode crer e ver as ações de Jesus sobre a nossa vida. Os habitantes de Genezaré demonstraram fé, nem que fosse uma fé infantil ainda, só para receber, mas eles demonstraram essa fé. Eles entenderam que tocar nas vestes de Jesus, crendo no seu poder, poderia trazer cura, e deste modo todos os que tocaram foram curados, conforme diz o texto. Hoje nós podemos tocar Jesus pela fé, né? Devemos crer nele como o único e suficiente Salvador, como Filho eterno do Pai e como Deus verdadeiro, Deus que é Senhor e dominador de todas as coisas. Essa é a base da nossa fé. A fé nos permite descansar. Como é importante essa expressão e essa prática de descansar no Senhor. A fé nos permite descansar nas ações de Cristo em nosso favor, para nos salvar, perdoando nossos pecados e nos dando vida espiritual eterna. Nós podemos receber isso pela fé, e isso nos é dado pelo sacrifício de Cristo. O maior milagre que Jesus opera pela graça, mediante a fé, é a transformação do pecador perdido em nova criatura. Essa operação de salvação é uma operação que nos prepara para viver a plenitude de uma vida de fé no Senhor Jesus. Então, quando nós somos salvos, nós podemos viver uma vida de fé na plenitude da fé e na plenitude do amor de Cristo. O maior milagre, então, é a conversão. Você já teve esta experiência de conversão? Você já é uma nova criatura? Você já passou pela experiência de entregar sua vida ao Senhor Jesus e crer nele de todo o coração? Se não fez isso ainda, pode fazê-lo esta noite, orando ao Senhor e dizendo: Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos para viver a fé que o Senhor planta em meu coração e que me faz crer no Senhor por, por toda a vida. Então, você pode receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe a todos. Amém.